Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para a sexta-feira da sexta semana da Páscoa. O texto de hoje se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, que diz assim: Estando Paulo em Corinto, uma noite o Senhor disse-lhe em visão: Não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Assim Paulo ficou 1 ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Na época em que Galião era procônsul da Acaia, os judeus insurgiram-se em massa contra Paulo e levaram-no diante do tribunal, dizendo: Este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galião falou aos judeus, dizendo: Judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse à vossa queixa. Mas, como é questão de palavras, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E Galião mandou-o sair do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal. E Galião nem se incomodou com isso. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto. Despedindo-se dos irmãos, embarcou para a Síria, em companhia de Priscila e Áquila. Em Cencreia, Paulo raspou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Amados irmãos e irmãs, um dos pontos chaves dessa leitura, dessa sexta-feira, especialmente para você que tem que fazer alguma reflexão, é o início, onde aparece Paulo ali em Corinto, que era uma comunidade muito problemática. A gente percebe quando Paulo envia a carta a Corinto, que era uma comunidade com muita disputa. Uns queriam ser melhores que outros, existiam inclusive pessoas mais ricas que excluíam os mais pobres, uns que se sentiam mais santos só porque tinha esse dom ou aquele outro. Então era uma comunidade muito dividida. Imagina então que Paulo, diante dessa realidade, talvez ele deve ter tido medo. Não é? Medo de, na verdade, não conseguir dar conta, medo ou até mesmo tristeza diante dessa situação toda que ele vivenciava. E aí o que acontece? Aparece então o Senhor dizendo a Paulo: não tenhas medo, continua a falar e não te cales. Por que é importante essa fala, né? Porque na verdade Deus é aquele que age diante dos nossos medos. Ele sempre diz a gente que não é para ter medo de falar, né? Não é para ter medo diante das disputas, daqueles que nos perseguem, diante das situações em que nós achamos que a nossa fala não serve mais para nada. Se nós estamos anunciando Jesus, a gente precisa continuar falando isso, evangelizando, pregando. E aí, o próprio Jesus fala para Paulo: ninguém vai te pôr a mão para fazer mal. Nesta cidade há um numeroso povo que me pertence. O que é que Deus está dizendo? Se aquele povo pertence a ele, e de fato é promessa de Deus que aquele povo vai estar com ele, não tem para que a gente ter medo. E aí eu quero fazer uma análise agora no outro contexto. Próximo domingo nós vamos celebrar juntos a ascensão do Senhor. O fato de Jesus estar no céu implica que agora ele de fato reina. Ele é chefe deste mundo, ele é o rei deste mundo. Ele já reina. E quantas vezes parece que surge lá no nosso interior uma espécie de medo, onde a gente acha de alguma forma que, sei lá, parece que Jesus não reina. Sei lá, parece que são outras coisas que dominam o mundo ou algo do gênero. Quantos medos surgem, não é verdade? Por esse motivo, amado irmão, amada irmã, eu quero chamar a sua atenção para que nós não possamos deixar com que o medo domine o nosso coração, que o medo domine a nossa mente, que o medo nos paralise, mas pelo contrário, que nós possamos confiar em Deus e saber que aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Se Ele prometeu que estaria conosco sempre, Ele vai estar. Se Ele de fato caminha conosco, mesmo que não vejamos, mas Ele está caminhando. Talvez a gente não consiga enxergar, mas Ele já reina nesse mundo. Não achemos que Jesus é um derrotado, ou que as forças do mal derrotaram Ele. Mas lembremos, estamos dentro da Páscoa, que Cristo é vencedor. Por isso, não temos para que ter medo. Como já diz a própria Escritura também, em Cristo somos mais que vencedores. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo daqui a pouquinho para o estudo do Evangelho também nessa sexta. Até já!